Atualiza a tabela, meus amigos. Ceará 11º a 9 pontos do Z4. Que vitória maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, Klaus. Simbora, Douglas. Vem com nós. Tá só começando esse vídeo depois da grande vitória do Ceará nessa segunda-feira, que foi bom demais para lavar a alma. A gente vai começar essa terça deliciosa analisando a tabela. Ora. Mostra a tabela, Douglas. Bom demais, vamos pra tabela, viu? Mas já deixa o like, compartilha, manda pra geral. Quem puder seja membro BPR, chega junto, engaja por aqui, é muito importante. E aproveita, o Ceará não venceu? Então você vai dar um pulinho lá no site da GoCase. Usa o nosso cupom Bora Porracha para produtos como esse, garrafas fresh, capa térmica, você compra uma, ganha outra. Tudo você tem na GoCase com desconto especial, cupom Bora Porracha. Aproveita, meu amigo, chega junto, é isto, vamos pro vídeo. Momento de atualizar a tabela, Klaus. Ceará na 11ª posição. Passamos ali a barreira dos 30 pontos e foi melhor do que o esperado, né? Foi uma vitória muito legal, com gol de Pedro Henrique em cima do São Paulo. O Ceará ganha moral, inclusive, para os próximos jogos. Quinta-feira tem vitória. É isso aí. Foi a primeira vitória do Ceará lá no Morumbi pela Série A do Brasileirão contra o São Paulo. O São Paulo nunca jogou Série B, então nesses anos em que a gente esteve ali jogando Série A, o Ceará não tinha conseguido uma vitória. Passou perto em 2020 ali, né? Com aquele lance ali que o Léo Chu marcou o gol do Ceará e logo depois a gente acabou tomando um empate, tudo no final do jogo. Eu até lembrei, Klaus, que o Galeano participou daquele lance do gol do São Paulo ali. Foi 2020. 2020, E o Galeano estava no São Paulo na época, participou e o São Paulo empatou aos 50 e tantos minutos do segundo tempo. Futebol dá voltas, né? Dá voltas. Então o Ceará consegue essa vitória, a primeira pelo Campeonato Brasileiro em cima do São Paulo, jogando lá, né? E foi muito legal. A emoção de todo esse resultado trouxe, né? A confiança. Acho que o torcedor do Ceará um pouquinho ali desconfiado, um pouquinho ainda sentindo ainda uma desconfiança da equipe. Eu acho que depois de uma vitória dessa e dos ganhos que o Condé trouxe para essa partida, né? Pedro Henrique, Zanocelo, nomes que trouxeram uma dinâmica muito boa para o jogo do Ceará. Eu acho que o torcedor vai se reaproximando do clube, vai entendendo que o campeonato é duro, é difícil, e ele é parte importante disso, né? É muito importante o torcedor saber que a participação dele nesses jogos do Ceará na Série A é fundamental. Temos uma decisão no próximo domingo contra o Santos. Antes disso, parada em Salvador contra o Vitória, e é um jogo também muito difícil, e a gente vai lutar muito, porque esses caras que vestem a camisa do Ceará hoje lutam demais. Fizeram um grande jogo, algumas oscilações ali dentro da partida, pontos não tão positivos assim, como o lance do Pedro Raul, em que ele perdeu o gol, apesar de eu achar que ele fez um bom jogo, vinha fazendo um bom jogo, eu acho que ele se abateu naquele lance ali, em que ele perdeu o lance, que eu acho que não acreditou que o lance estava valendo, então ele foi meio só para concluir a jogada. Acho na maioria, 99% das vezes que aquele lance acontece, normalmente ele vai estar impedido. Só que esse não era os 99%, era o 1%. E aí ele não acreditou, ele desconfiou e meio que deixou para lá e quando ele se tocou que o lance continuou e que não tinha impedimento, eu acho que ele se abateu. E isso que pegou. E tanto que ele não foi pro vestiário, ficou escorado numa placa de publicidade. Mas enfim, coisas do futebol. Vamos apoiar o Pedro Raul, vamos apoiar todos os jogadores do Ceará que estão lutando muito, honrando a nossa camisa. É momento da gente se unir para apoiar o Ceará, né? O momento pede isso, pede que o torcedor acredite. Não porque a gente agora é a melhor equipe, não, porque é uma equipe que luta. É só por isso. Não é porque a gente vai jogar em Salvador, Vitória tá na zona. Jogo difícil, parelho pra caramba. Não tem, o Ceará é melhor ou pior do que o Vitória. É um jogo difícil, mas a gente tem uma equipe que luta. É nisso que a gente tem que se atrelar. O nosso espírito de luta, que a gente vê a nossa equipe fazer, nós como torcedores temos que levar em todo lugar para reverberar em favor do Ceará Sporting Clube. Boa, agora sobre o jogo em si, Klaus, a gente tem alguns destaques, inclusive, sobre jogadores que ganham força no elenco do Ceará, né? Sim. Inclusive, ganham mais confiança do torcedor, do Léo Condé. Hoje, aliás, ontem, né, que a gente está
gravando para terça-feira, o Ceará teve aí um grande destaque de Zanocelo, né? Entrou muito bem na partida. O Dieguinho, inclusive, está suspenso, talvez até ele seja o titular. Isso Exato. é algo para o Condé trabalhar. Mas você vê que, diferentes jogos antes da janela de contratação, o Ceará não tinha muitas opções, né? O Condé olhava para o banco e não tinha jogador ali para você manter um nível, né? Você manter uma intensidade maior. E agora temos, né? Agora temos, cara. Agora temos. É claro que ainda é tudo muito começo, né? O Zanocelo fez seu segundo jogo hoje, entrando no segundo tempo com a camisa do Ceará. Mas o que ele apresentou foi bem impressionante. Assim, do que ele apresentou e deixou uma boa impressão contra o Bahia, o salto para o que ele apresentou hoje, aliás, no jogo de ontem, foi impressionante. O que ele jogou foi muito bom. Assim, uma característica de jogo que a gente estava precisando, um cara intenso, da marcação ali, não dá mole na marcação, mas joga, né? Joga, vai para cima, cria situações, passes excelentes, um nível técnico muito bom. Me impressionou muito o jogador Zanocelo, Douglas. Acho que merece ainda mais oportunidades no Ceará. E eu vou te falar, o que ele apresentou pede passagem. Assim, Pede passagem. O Condé que se vire. Ele ganhou um jogador aí que, para mim, vai se tornar muito importante nessa caminhada da gente até a reta final do Brasileiro. Eu acho que vai sobrar para alguém. Ou deveria, pelo menos, né? Dieguinho eu acho muito difícil, mas talvez para ser o companheiro do Dieguinho, ter o Zanocelo seria muito bom. Não sei qual a visão do Condé sobre isso, mas é fato que o Zanocelo se tornou uma opção muito boa para o Ceará. É verdade, cara. Enquanto a gente estava aqui gravando, de repente eu vi aqui uma análise do Dacildo Mourão falando que o pênalti foi mal anulado, tá? De acordo com o Dacildo, o Ceará ainda teve um pênalti mal anulado na partida, tá? E de fato me pareceu, né? Então, apesar da arbitragem, apesar aí de dificuldades de enfrentar o São Paulo lá no Morumbi, vencer pela primeira vez eles fora de casa no Brasileirão, então é um resultado para você, torcedor, celebrar, comemorar, ter muito orgulho e ter aí um clube, né, o Vozão aí, fazendo uma campanha estável, cara, uma campanha longe do Z4, em nenhum momento a gente se aproximou ali de ficar, né, entrar no Z4, o Ceará mantendo ali aquela competição que todo mundo assinaria no começo do ano, e a gente vê a tabela dessa forma, colocando o problema para os outros. Os outros que se virem. Esse Z4 que se vire. Porque ficou agora... Só que a gente vai enfrentar o deles, né? Pois é, lógico. É verdade. O Vitória é o próximo adversário, mas tem tudo aí para o Ceará manter uma competição tranquila, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa competição tranquila, se tornar tranquila e buscar os pontos, seja contra quem for. Então, assim, é muito difícil. Nenhum jogo de Série A, cara... Assim, nenhum esporte vai ser um jogo fácil, tranquilo, que você vai lá só para buscar 3 pontos. Assim, não existe. Eu nunca vou esquecer que a gente pegou aquela pior Chapecoense da história, que eu acho que é o pior time que já existiu na Série A, e perdeu. Acho que fez 15 pontos naquele ano, a Chapecoense. E aí a gente conseguiu perder para eles. Acho que até o centroavante deles era o Everaldo, ele que marcou o gol. E perdemos de Chapecó, e a gente achando que ia lá só para buscar 3 pontos. Por que Série A? Porque Série A não é assim que funciona. Nem na Série B acontece, cara. Só que a Série B ela te traz uma certeza maior. Se aquela equipe tá ali na zona de rebaixamento, brigando para não cair, é mais provável que a melhor equipe ganhe e pronto, né? Já na Série A não é assim. Então, não tem jogo ganho de véspera de forma alguma em Série A de nenhum lado, cara. Então, um jogo parelho, quinta-feira, e tomara que a gente consiga mais um resultado. Pra gente se distanciar, e aí o Z4, vou torcer para que pelo menos uma dessas equipes nordestinas escape, menos uma, né? Tem uma que não. Tem uma que já foi também, né? O Sport já era. Ou seja, eu vou torcer pro Vitória escapar do rebaixamento depois que ele perder pra gente. Pronto, depois que perder pra gente, aí pode reagir, né? Muito bem, cara, quinta-feira, daqui pra lá, a gente vai falar muito aí sobre essa partida. Se perder, cara, eu tô num jeito... Você tá anti-zica, né? Eu tô anti-zica. Se perderem pra gente, tá? De preferência, porque pra gente tem que torcer pro Ceará ganhar. Porque senão vão dizer, não, ele já tá contando com a vitória. Não tô contando com vitória de nada.
Eu não tô nem chamando vitória de triunfo, para começo de história. Em respeito ao Vitória. Muito bem. Tô chamando vitória sobre o Vitória, caso aconteça. Tá bom, muito bem. A zica aí já foi revertida. Já foi. Foi-se. Galera, tamo junto. Aproveita aí o dia de vocês. Comemore o jogo aí. Comemore essa vitória do Ceará, que foi muito importante. E daqui para quinta-feira tem muito conteúdo aqui no BPR, tá? Já ativa aqui o sininho de notificação. Deixa o like. Tamo junto, Klaus. Valeu, Douglas. Muito obrigado a todos. Se inscrevam e deixa o hype também. É muito importante aqui no vídeo, tá? Tem um botãozinho de hype. Você pode usar 3 vezes na semana. Usa no BPR, pô. Usa no BPR. Galera que é membro aí tem que fazer esse trabalho. A galera que tá chegando junto, gostando do nosso trabalho e desses vídeos que a gente tá fazendo, deixa o hype também, que é bom demais, galera. Valeu. Bora, vozão. Bora pro racha.